Olá, este é o podcast do CNN Money, comigo, Muriel Porfírio, nas férias da Thaís Herédia. A gente começa falando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que vai voltar a cobrar os impostos sobre os combustíveis. Esse é o tema central dessa terça-feira. Mas vou começar agora atualizando o cenário da Bolsa Brasileira. Para hoje, o mercado fica de olho na taxa de desemprego, que vai ser publicada às 9 horas pelo IBGE. E a expectativa do mercado é de que a taxa continue, permaneça em 8,1%. Também tem mais balanços corporativos, com destaque para BRF, Cosan, Hapvida, Iguatemi e Suzano, todos depois do fechamento do mercado. Nas bolsas internacionais, os futuros americanos ficaram em queda, devolvendo os ganhos de ontem. Wall Street até começou a semana tentando se recuperar, mas o mau humor do mercado ainda é grande e os índices já voltaram a operar no vermelho. Os 3 principais índices americanos caminham para fechar fevereiro em queda, pressionados pela perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos. E os dados econômicos divulgados no mês não foram nada animadores e aumentaram a perspectiva de recessão. Para hoje, o mercado espera dados sobre os preços das residências e mais balanços corporativos. Destaques para AMC, HP, Rivian e Virgin. Na Europa, os investidores também repercutiram a primeira leitura da inflação da França e da Espanha em fevereiro. Na França, o índice subiu 0,9% no mês e para 6,2% nos últimos 12 meses, acima do esperado pelo mercado. Já na Espanha, o CPI teve alta de 1% no mês e para 6,1% nos últimos 12 meses, também acima do esperado. São mais dados, portanto, que reforçam aquela tese de juros altos também na Europa. Na Ásia, com o resultado de hoje, Xangai e Nikkei encerraram fevereiro em leve alta, perto da estabilidade. Já o Hang Seng, que concentra as empresas de tecnologia, caiu quase 10% com a perspectiva dos juros altos no mundo. Ainda nas notícias internacionais, a União Europeia e o Reino Unido resolveram o último impasse do Brexit. O acordo agora envolve questões comerciais com a Irlanda do Norte. A nossa correspondente na Europa, a Priscila Yazbek, explica pra gente esse cenário. Esse protocolo da Irlanda do Norte foi um protocolo, só pra gente fazer um retrospecto, que trouxe uma barreira dos produtos que vinham do Reino Unido para a União Europeia quando o Reino Unido saiu da União Europeia no Brexit. Então ficou acordado que a Irlanda do Norte funcionaria como uma certa barreira entre os produtos. Mas isso trouxe um efeito colateral, fez com que os produtos do Reino Unido também tivessem barreiras alfandegárias para chegar dentro da Irlanda do Norte. O que ficou acordado ontem entre o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi que vai haver uma pista verde para os produtos que vêm da Inglaterra, do Reino Unido, para a Irlanda do Norte, e uma pista vermelha para os produtos que daí seguem para a União Europeia. Também foram definidas algumas questões respectivas a termos legais, então a Irlanda do Norte tem que seguir algumas regras legais do bloco europeu, já que faz parte do comércio comum europeu, isso ficou acordado também no protocolo. Então, algumas questões nesse sentido. O que está sendo visto sobre o avanço desse protocolo? Que essas reformas, elas podem facilitar o comércio, colocar o Reino Unido em um relacionamento mais construtivo com a União Europeia e podem iniciar uma certa normalização entre as relações comerciais entre Reino Unido e União Europeia. Então, é o primeiro avanço que acontece nesse sentido depois do Brexit. Então, se esse acordo, de fato, for navegado de uma forma tranquila pelo parlamento britânico em Westminster, pode finalmente começar a drenar, isso nas palavras do editorial do Financial Times, do jornal britânico, pode começar a drenar parte do veneno dos anos do Brexit, que fizeram também os preços subirem muito no Reino Unido. Então, um avanço importante ali na região. Bom, e a gente também fala que as contas do governo federal registraram um superávit primário de mais de 78 bilhões de reais em janeiro. O resultado de janeiro foi o segundo maior da série histórica, que teve início lá em 97. Em relação à arrecadação, segundo a Receita Federal, as contribuições e demais receitas somaram 251,7 bilhões de reais em janeiro.
Foi o maior valor já registrado para meses de janeiro, isso desde o começo da série histórica. E falando em governo federal, hoje tem reunião entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tudo para definir os pontos principais da reoneração dos combustíveis. O que se sabe até agora é que a gasolina vai ser mais tributada do que o etanol, ou seja, os combustíveis fósseis devem ficar mais caros do que os renováveis, que são os combustíveis mais limpos, com menos impactos ao meio ambiente. O Ministério da Fazenda deixou claro que mesmo que a oneração seja feita de forma diferente sobre cada combustível, os 28 bilhões de reais de arrecadação vão ser mantidos em 2023. Mas isso não quer dizer que só a área econômica está sendo contemplada nessa decisão, porque existe uma preocupação política, como a gente vem falando. E o governo espera uma queda no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras já nos próximos dias, em paralelo com a reoneração. Tudo para ajudar a minimizar o impacto da volta dos impostos. A preocupação do governo agora é não transparecer qualquer tentativa de interferência na Petrobras e deixar claro que esse movimento já estava previsto. Para o ministro da Fazenda, há um colchão que permite diminuir ou elevar valores. Mas interlocutores da Petrobras, ouvidos pela CNN, garantem que esse colchão não existe e que, se forem feitas mudanças, elas vão ser feitas respeitando a política atual. No último levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, divulgado na segunda-feira, a gasolina vendida pela Petrobras estava 20 centavos mais cara do que a cobrada por importadores. Acontece que essa referência não é seguida pela estatal, que entende que a conta favorece os importadores. Nesse sentido, é praticamente impossível, isso na leitura desses interlocutores, amortizar a alta prevista de quase 70 centavos no litro da gasolina com a volta, então, da cobrança dos impostos federais. Vamos ouvir o que disse a Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos, sobre esse tema. Essa política de colchão, né, de estabilização, fundo de estabilização, não foi criada ainda, né? Então, o que tem, eu acho que ele deve ter se referido, usando a palavra colchão, é que você tem um espaço, efetivamente, seguindo aí a política de preços de paridade, de preços da Petrobras e olhando, né, o que aconteceu principalmente no preço do óleo, da gasolina recentemente, o comportamento do câmbio, tem um espaço, né, o preço da gasolina ele está realmente praticado domesticamente, ele está acima do preço internacional em reais, e a Petrobras teria espaço por essa política para cortar o preço da gasolina, né? Então, eu acho que isso tem. Eu acho que é mais pelo lado dos técnicos da Petrobras que a informação é mais clara, né? Você tem espaço para ajustar os preços da gasolina e assim compensar um pouco a reoneração dos impostos, que é super necessária. Aliás, as duas medidas são necessárias. A reoneração dos impostos, né, tanto para a questão da tentativa de equilíbrio fiscal, quanto para a questão do meio ambiente, por exemplo, né, de você taxar produtos poluentes, né? Também é importante na questão do controle, no final das contas, desse combate à inflação, porque na hora que você tributa, você está reduzindo a renda disponível, isso ajuda de alguma maneira, é lógico que tem impacto, pode ter um impacto inicial aí do aumento do preço da gasolina, mas no passar do tempo você tem aí a contenção de outras altas de preço em outros bens e outros consumos, e é importante manter a paridade de preços da Petrobras até que se aprove de uma maneira mais clara os mecanismos de um possível fundo de estabilização que traria aí uma outra forma de comportamento de preço da Petrobras. Mas até lá é importante manter a paridade de preços. Bom, e o mês de março chega amanhã e com ele a preocupação com o imposto de renda de 2023, né? A Receita Federal divulgou as novas regras e a principal mudança é a nova regra de declaração de ações. Até a declaração do imposto de renda do ano passado,
qualquer cidadão que aplicasse qualquer valor na bolsa era obrigado a fazer a declaração. Mas agora não mais. A partir desse ano, só precisa declarar o contribuinte que vendeu ações ao longo de 2022 e a soma das vendas for superior a R$40 mil. Se o contribuinte só comprou e não vendeu ações, independentemente da quantidade, ele não precisa declarar. Além disso, se o contribuinte fez venda de ações que, somadas, não ultrapassaram os R$20 mil por mês, não há incidência de imposto e também não precisa declarar. O prazo começa no dia 15 de março e não se perca, vai até o dia 31 de maio. Este foi mais um podcast do CNN Money. Obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Com a apresentação, pauta e coordenação editorial de Muriel Porfiro, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com a edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização e coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. E você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite, claro, para conhecer os nossos outros programas em áudio. É só acessar cnnbrasil.com.br/podcasts. Até mais, obrigada.